Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Infelizmente, a gente não está tendo a oportunidade de estar aí presencialmente com os irmãos. Estamos com bastante saudade, faz bastante tempo que nós não temos a oportunidade de nos ver, mas graças a Deus que agora a gente pelo menos tem a oportunidade de, através da tecnologia, ter provavelmente é um momento muito legal aí para a gente poder estar compartilhando a palavra, mesmo estando longe um pouquinho uns dos outros. Mas eu acredito que, se Deus assim permitir, se Deus der graça, no ano que vem eu estarei aí presente com vocês, dando muito abraço no pessoal aí, comendo aquela carninha e também contando e compartilhando das bênçãos e de tantas coisas boas que Deus tem feito nas nossas vidas. Sei que são tempos difíceis, mas quando que não foram tempos difíceis? E sei que também que mesmo nesses tempos difíceis é tempo de compartilharmos as boas novas do Senhor, é tempo de compartilharmos palavras de esperança, palavras de vida, palavras que vão realmente nos trazer mais perto de Jesus. E hoje eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente, fazer uma reflexãozinha com os irmãos rapidamente, em uma palavra que Deus tem falado muito conosco nesse tempo no Bahrein. Para aqueles que não sabem, nós estamos no Bahrein, trabalhamos lá no Bahrein, já fazem 4 anos que nós estamos trabalhando lá no Bahrein e tem sido um tempo maravilhoso. Deus tem demonstrado tanto poder, tanta graça, tem sido um tempo em que nós temos vivenciado realmente o manifestar do amor de Deus naquela nação. E como todos vocês também aqui estão enfrentando problemas em relação a tudo que está acontecendo com essa pandemia e com outros assuntos que também estão aí aflorando, nós também do lado de lá estamos enfrentando o mesmo problema. Não os mesmos, mas também vários outros problemas que muitas vezes se tornam gigantes a ponto de acharmos que não podemos superá-lo. Mas o que nós vamos estudar aqui hoje um pouquinho na palavra, o que nós vamos refletir um pouquinho, é que mesmo esses gigantes se levantando contra nós, nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para realmente lutar essa batalha com a gente, estar junto com a gente, e assim a gente pode ver muito do manifestado poder do Senhor, de tudo aquilo que Ele tem feito, e assim conquistarmos a nossa vitória. Rapidamente, se os irmãos estão aí com a sua Bíblia, eu gostaria que vocês abrissem no livro de Deuteronômio, capítulo 1, 19 ao 21. Esse vai ser o nosso texto básico. Na verdade, essa reflexão que nós vamos fazer é um resumo de um estudo, de algo que Deus tem falado muito conosco no Bahrein, sobre essa questão de tempo, sobre essa questão de momentos e ciclos que se fecham, ciclos que se abrem, ou padrões de como que Deus tem agido, de como que Deus tem manifestado do seu poder e misericórdia. E aqui a gente vai ver um pouquinho a respeito do que aconteceu quando o povo de Israel chegou nesse local chamado Cades Barneia. E eu acredito que muitos dos irmãos já estudaram, muitos dos irmãos já viram várias pregações a respeito disso, mas é um texto muito interessante de vermos como que o agir de Deus, como que o manifestar do poder de Deus, o que essa história e o estar nesse local nos ensina a respeito de o que Deus fez no passado e que nós podemos olhar a respeito das coisas que Deus realizou e que podemos assim perceber que Ele tem cuidado de nós. Aí muitas vezes nós chegamos nesse tempo onde nós temos que perseverar, temos que lutar. Como que possamos passar por esse processo de perseverança sem desanimar? E ali, quando nós enfrentamos ou quando nós vimos um desafio logo à nossa frente. Então, na verdade, a nossa reflexão será em cima desse texto básico, mas nós estaremos olhando para 3 pontos específicos. O ponto de quando o povo sai do deserto, e assim nós vamos fazer um paralelo a respeito do que Jesus fez quando Ele veio. E nós vamos fazer esse paralelo sobre quando o povo de Israel sai do Egito e é salvo, como Jesus também nos salvou com a sua morte na cruz. A segunda parte desse paralelo vai ser sobre aquele tempo no deserto, que era um tempo que precisava de perseverança, um tempo que precisava de confiança, um tempo que precisava de mudança de caráter, um tempo que precisava
de uma renovação da mente. E aí nós vamos fazer esse paralelo quando Jesus ele começa a nos ensinar sobre como devemos perseverar, como devemos agir de forma que vai agradar o seu coração. E em terceiro lugar nós vamos perceber aquele momento em que o povo de Israel deveria estar pronto para conquistar e obedecer a ordem que Deus tinha dado. E aí nós vamos ver também o que Jesus nos fala sobre o id, que é o obedecer, que é o ir e obedecer a sua palavra, mesmo mediante as dificuldades. Então no versículo 19, nós vamos começar a ler a partir do versículo 19, capítulo 1 do livro de Deuteronômio. Essa parte ela também é narrada no livro de Números, capítulo 13, mas nós vamos ler aqui a partir do 19 do livro de Deuteronômio, que diz o seguinte: Então partimos de Horebe, a caminho por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Nós temos que lembrar que o livro de Deuteronômio ele foi escrito enquanto Moisés estava ali nas planícies do Jordão, o último livro, o livro em que ele narra a história para aquela geração, para aquela nova geração que iria adentrar a terra prometida de Canaã. Só que se a gente volta um pouquinho na história, até esse momento em que Moisés está escrevendo esse livro, nós temos que lembrar que algo grandioso aconteceu. E 3 pontos, como eu falei com os irmãos, eu gostaria que vocês guardassem no coração. Quando nós pensamos em Cádiz Barneia, que é esse local onde devemos refletir, que é o local também de decisão. Então pense em Cádiz Barneia, em um local de reflexão, em um local de agradecimento, mas também um local de decisão. E 3 dos pontos que eu gostaria de refletir com os irmãos, que devemos voltar um pouquinho na história, até antes do momento que eles chegam em Cádiz Barneia, para a gente poder ver um pouquinho do que é os princípios, quais comunicar conosco a respeito do seu caráter e dos seus atributos com essa passagem. A primeira coisa que nós devemos ver e entender é que nesse processo em que nós tudo começa a partir dele. Então Deus, ele vem, Deus, ele salva o povo, Deus, ele liberta o povo, Deus, ele tira o povo do Egito, Deus, ele mostra o seu poder. O povo do Egito duvidava do poder de Deus, eles nem sabiam quem era Deus. O faraó chega a Moisés e fala: quem é esse Deus para que eu liberte o povo? E Moisés disse: ele é o eu sou. E Deus ele começa a manifestar o seu poder. Então acontecem as 10 pragas. As 2 últimas pragas, é interessante nós sabermos que cada uma daquelas 10 pragas, ela era um ataque, ela era uma forma de Deus derrotar os deuses falsos que o Egito tinha. E cada uma das pragas era em referência a um dos deuses adorados no Egito. E os 2 últimos, a 9ª praga foi a praga onde a terra ficou escura por cerca de 3 dias. E aquela 9ª praga era, na verdade, Deus derrotando aquele conceito que eles acreditavam que o Deus deles, o Deus mais poderoso, era o Deus Ra, que era o Deus do Sol. E ali a 9ª praga são 3 dias de escuridão completos. E a 10ª praga, com a morte do primogênito, é uma afronta, um ataque, porque eles acreditavam que os faraós eles eram seres divinos. Seres que eram descendentes de um dos deuses que eles acreditavam, Deus por nome Onri, que era o Deus Faraó. E eles acreditavam que eles eram seres divinos. Até o momento que chega ao ponto de Moisés comunicar ao povo que eles deveriam sacrificar o cordeiro e com o sangue do cordeiro passar nos umbrais das portas, e ali as portas que estivessem cobertas com o sangue do cordeiro, ali a vida seria
ali haveria salvação. E onde não tivesse o sangue do Cordeiro, ali haveria morte. Então, daquele momento em diante, depois dessa 10ª praga, eles liberam o povo do Egito. O faraó liberta o povo e o povo vem em direção ao Mar Vermelho. E ali eles deparam com o Mar Vermelho e mais uma vez Deus, em sua grandiosa, infinita graça, misericórdia e poder, ele abre o Mar Vermelho. E naquele momento a gente percebe que a salvação do Senhor não é somente de tirar o povo de um ponto A a um ponto B, mas a salvação do Senhor também é um processo onde ele se revela como Deus. Então, em todos os processos, em todo esse processo em que o povo estava sendo salvo, que o povo estava sendo retirado do Egito, Deus também estava se revelando a eles. Quando nós lemos no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13, deixa eu abrir aqui só para a gente poder ver aqui o que está dizendo. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, quando eu falei no início que nós faríamos um paralelo, é para realmente percebermos como o que aconteceu no passado, quando o povo sai do Egito e Deus se revela a eles. Isso também aconteceu com Jesus Cristo, quando ele se revela a nós. Mateus diz que aquele que conhece o Pai, conhece o Filho, aquele que conhece o Filho, conhece o Pai, e não tem como conhecermos eles, a não ser que o Filho decida se revelar. Então nós percebemos que a salvação, no processo da salvação, há um processo de revelação que nos traz, que nos atrai para perto do Senhor. Então, quando o povo chega em Cádiz Barneia, eles já tinham experimentado várias manifestações do poder e da revelação de quem Deus era. Eles não tinham por que duvidar, porque Deus se revelou a eles inúmeras vezes. Quando as 10 pragas ocorreram, quando o mar se abriu, em várias situações, Deus se revelou a eles. Quando o tabernáculo estava pronto, que a nuvem do Senhor pairava sobre o tabernáculo, quando a nuvem guiava, o fogo guiava, em vários momentos Deus se revela a esse povo. Deus revela do seu poder, Deus revela da sua graça, da sua provisão, mandando o maná todos os dias. Em todos os dias Deus se revelava, todos os dias. E hoje nós percebemos que Deus nos salvou e nós entendemos que Jesus Cristo nos salvou e Ele tem se revelado a nós. E como é gostoso saber que nós pertencemos a Jesus e servirmos a esse Jesus. Mas aí, pulando para o segundo processo, essa caminhada, eles caminham em direção às terras do Sinai. Lá eles ficam por cerca de 13 a 14 meses, e nesse período em que eles estão na região do Sinai, é um período maravilhoso, que é um período que depois daquele processo da salvação, era necessário um período de transformação. Quando você vê no mapa, você pode perceber que se eles tivessem seguido norte, rapidinho eles estariam em Canaã. Eles iriam passar pelas terras dos filisteus, o que seria bastante complicado, porque os filisteus tinham um poderio bélico muito forte, mas o que é isso diante do Senhor? Deus poderia derrotar os filisteus, com certeza. Mas nós entendemos que a partir do momento da salvação, há um momento de preparo.
há um momento de transformação. Há um momento que Deus vai começar a nos ensinar várias coisas e vai ser um momento onde Deus vai começar a transformar o nosso caráter, transformar valores, transformar princípios, nos transformar por completo. Como dizem no Romano, que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eles ficam cerca de 1 ano e 4 meses e a partir dali Deus chega para Moisés e fala: vamos levantar acampamento. É hora de seguir norte. Mas nós devemos nos lembrar que o primeiro foi o processo da salvação e revelação de Deus, onde Deus salvou o povo e nesse processo da salvação Deus se revelou como Deus. Jesus nos salvou na cruz, ressuscitou no 3º dia, revelando-se como Deus, como Filho do Deus Altíssimo para nós. Sabendo disso, isso vai ser o alicerce da nossa caminhada em fé. Isso vai ser o alicerce que vai nos levar a essa segunda etapa desse processo de reflexão e decisão. Entendendo que o Criador, aquele que foi que através dele tudo foi feito, entendendo que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, isso vai ser o alicerce para conseguirmos permanecer fiéis e perseverarmos na nossa caminhada de fé. Nesse tempo no deserto, ele é um tempo que o povo de Israel teve a oportunidade de ter as leis, que foi a Torá. Foi o tempo em que o tabernáculo foi feito. Foi um tempo que Moisés ensinou, direcionou, orientou, guiou o povo. Um tempo em que princípios e valores tomaram forma. Foi um tempo de organização. Porém, foi no meio do deserto. E foi também um tempo de provisão diária. Não foi um tempo fácil. Não foi um tempo fácil. Foi um tempo bastante complicado. Mas isso é necessário. Antes, um amigo meu me dizia que o deserto é a escola do Senhor, onde nós vamos aprender tanto do Senhor. O que não foi diferente com Jesus. Jesus, a partir do Sermão do Monte, ele fala que seria complicado. E que nós deveríamos, assim, agir de acordo com aquilo que nós estávamos aprendendo. De acordo com aquilo que nós aprendemos dele. De sermos mansos, de sermos humildes, de termos fome e sede por justiça. E ele vem nos ensinando sobre tudo isso no Sermão do Monte. E a partir dali ele começa a nos ensinar a como nos portarmos moralmente diante das pessoas. Resplandecendo, assim, aquilo que nós acreditamos e Jesus que está dentro de nós. A palavra do Senhor diz que as pessoas saberão que somos seguidores de Jesus pela forma que nós amamos uns aos outros. E tudo isso acontece nesse período, nesse processo. Por isso que eu estou muito empolgado com aquilo que tem acontecido nos dias de hoje, com as portas que estão se abrindo no Evangelho. Quando nós pensamos sobre o Oriente Médio, o Golfo Pérsico é um dos lugares menos alcançados no mundo. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de ver o Evangelho entrando nas casas dos árabes, na casa dos asiáticos, porque os árabes são asiáticos, né? Mas daqueles que vêm do leste. Então nós estamos vendo várias oportunidades de realmente levarmos o Evangelho para esse povo, de levarmos os princípios de Jesus. Porém, não é fácil. Não é fácil. Mas nós entendemos e cremos que nós precisamos perseverar. A palavra do Senhor em Hebreus diz que o justo viverá pela fé e ele não retrocede. Quando nós lemos ali, na verdade, capítulo 10, versículo, acredito que 36, diz o seguinte, que nós devemos nos lembrar daqueles tempos, o autor dizendo para a sua audiência ali naquele momento, que a igreja deveria se lembrar dos tempos antigos, quando eles estavam empolgados, porque lhes foi revelado quem era Jesus e eles aceitaram a Jesus, começaram a viver uma vida de acordo com os princípios e valores cristãos, e devido a essa nova vida, eles perderam quase tudo, mas eles aceitaram com alegria porque eles entendiam o motivo ao qual aquilo estava acontecendo. E o autor diz que eles precisavam de perseverança. E ele continua dizendo, e o justo vive pela fé. E ele não retrocede. Ele continua andando em direção ao que Deus tem direcionado.
Então, com essa história, nós percebemos que quando eles chegam nesse local que nós lemos no início de Cádiz Barneia, eles já tinham experiência do que Deus tinha feito para libertá-los do Egito. Eles lembraram das pragas, eles lembraram do mar se abrindo, lembraram do maná, de todas as formas como Deus foi se manifestando a eles. Eles passaram por aquele processo no deserto, todos andando em direção à palavra que Deus tinha dado. E a palavra que Deus tinha dado foi aquela que era para eles subirem, possuírem a terra que ele já havia dado. E ele fala duas palavrinhas ali que é muito importante para que possamos passar para esse terceiro ponto. Então, o primeiro ponto, Deus ele salva, na medida que ele nos salva, ele vai se revelando a nós. E nós vamos conhecendo mais de Deus. E aí nós passamos a partir desse revelar de Deus, de sermos salvos, entendemos a nossa condição de pertencermos a Ele, sabemos que vamos começar a caminhar por um processo de aprendizado, onde nós vamos aprender a viver de uma forma que agrade o seu coração. Então, Deus ele nos salva, Deus ele nos prepara e Ele nos comissiona. O povo em Cádiz Barneia, eles sabiam qual era o norte. E o norte era de conquistar a terra que Deus tinha dado a eles. E essas duas palavrinhas que eu gostaria de enfatizar, se nós abrirmos novamente Deuteronômio capítulo 1, ele diz o seguinte no versículo 20. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou essa terra diante de ti. Sobe, possui, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Não temas e não te assustes. Você só pode entrar em um desafio sem temer se você sabe quem foi aquele que te ordenou. Se você conhece, se você é íntimo daquele que está te dando suporte, daquele que está te ordenando. O povo teve a oportunidade de conhecer a grandeza e o poder de Deus. Eles andaram pelo deserto. Isso tudo aconteceu em cerca de 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses. Eles tiveram essa oportunidade de ver Deus os libertar do Egito, de ver as pragas, de ver o mar se abrir, de ver o maná, de serem instituídos e serem formados, serem constituídos como povo. Eles tiveram essa oportunidade de viver, de presenciar a mão poderosa de Deus. Eles tiveram essa oportunidade de decidir, subir e conquistar a terra sabendo que Deus estava com eles. No livro de Números, diz que Deus chega ao Moisés e fala para ele escolher os 12 espias. Mas aqui nós lemos e percebemos, não há que é um erro, não é um erro. Mas aqui no livro de Números é como se Moisés as coisas estivessem acontecendo e ele estivesse escrevendo. Mas aqui ele sentado nas planícies do Jordão, ele senta tranquilo, relatando detalhadamente as coisas como aconteceram. E aqui ele relata que ele estava lá e o povo fala assim, vamos mandar alguns homens para ir espionar a terra. E os homens sobem para poder espionar a terra. Quando eles descem, eles trazem um relatório que não é muito legal. E ali o povo, quando escuta esse relatório, a palavra do Senhor diz que esse povo caiu em prantos. Porém, Caleb e Josué trouxeram uma notícia totalmente diferente. Uma das coisas surpreendentes a respeito de Deus Ele mostra os benefícios e os frutos da terra. Ele mostra aquilo como que vai ser bom. Mas Deus ele não esconde os desafios. Então quando os espias subiram, eles viram os gigantes. Tanto que eles relatam que o povo daquela terra era povo que poderia os devorar, como se fossem gafanhotos. Eles viram e quando eles chegam a Moisés, eles falam, Moisés, realmente a terra é como o Senhor falou. E Deus já havia falado que a terra era deles, que Deus já havia os dado a terra por possessão. Mas naquele momento,
em vez de olhar para o que Deus havia designado, em vez de olhar para aquilo que Deus havia falado e prometido, eles decidiram olhar e manter o foco nos desafios e nos obstáculos que eles teriam para poder conquistar aquela terra. E naquele momento, eles perdem a bênção. Eles estavam a cerca de 80 quilômetros da terra prometida. 40 dias de caminhada. Talvez até menos. E naquele momento, eles totalmente perdem a oportunidade de entrar na terra. E aí, por 40 anos, em vez de estar saboreando dos frutos da terra, eles estavam comendo maná todos os dias. E ali toda a geração daqueles que, naquele momento de Cades Barneia, eram mais velhos do que 20 anos de idade, toda aquela geração morreu. A não ser Caleb e Josué, porque eles decidiram olhar de acordo com aquilo que Deus havia falado. Quando nós fazemos esse paralelo a Jesus, ele veio, ele nos libertou da escravidão. Jesus, ele nos salvou, derramou o seu sangue. O sangue de Jesus sobre nós foi o que fez com que pudéssemos ter acesso ao Pai. Ele nos ensina a perseverarmos, ele nos ensina a não desistirmos, ele nos ensina os princípios e valores. Ele é o nosso alicerce, nele devemos nos mover, nele devemos viver e existir. E nós passamos por esse processo de perseverança, por essa escola dele, e no final ele diz o seguinte: vai por todo mundo, pregue, discipule e batize. E uma coisa que é super interessante, que ele finaliza no capítulo 28 de Mateus, do versículo 18 ao 20, ele diz o seguinte: e eis que estarei convosco todos os dias. Vamos ler aqui capítulo 28 do livro de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, nos foi dado uma ordem. Essa ordem, ela não é condicional à situação que nós estamos vivendo momentaneamente. Essa ordem é uma ordem direta do nosso Senhor Jesus Cristo, de irmos e pregarmos o Evangelho. Nós não podemos deixar com que a chama de missões se apague em nossos corações. Nós não podemos permitir que as circunstâncias ao nosso redor façam com que a chama de missões da pregação do Evangelho na nossa rua ou do outro lado do oceano, com que essas situações façam que essa chama nos nossos corações se apague. São tempos difíceis, os desafios são grandes, mas nós não somos daqueles que retrocedem, como diz no livro de Hebreus. Nós somos daqueles que continuam se movendo para frente em direção àquilo que o Senhor tem nos ordenado. A minha expectativa é que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Para mim é super complicado fazer isso aqui por vídeo. Eu preciso dessa interação, mas eu espero que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar o seu coração e aquilo que Deus colocou no nosso coração a respeito desse tempo, de entendermos esse processo desses três princípios, desses três movimentos de Deus nas nossas vidas, onde Ele se revela e à medida que Ele vai se revelando, Ele nos salva. E aí Ele nos leva para esse próximo processo de nos transformar, de nos mudar, de nos fazer de novo. E aí caminhamos para o nosso terceiro e último processo, onde Ele nos comissiona, onde Ele nos envia, mas nós sabemos que podemos ir, porque aquele que nos salvou
aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para poder completar. Eu espero que o Senhor te abençoe e que possamos continuar a sonhar juntos com a propagação do Evangelho em cada canto desta terra. E eu quero aqui finalizar com um pedido de oração. Hoje eu recebi uma mensagem de missionários no Afeganistão que hoje estão tendo que fugir do Afeganistão. Hoje, dia 29 de julho de 2021, não estou falando de histórias de anos passados. Hoje, missionários estão tendo que fugir do Afeganistão devido a uma ameaça que o Talibã está fazendo a todos os missionários que estão no Afeganistão. E estamos nos mobilizando para poder tirar esse pessoal do Afeganistão. Então hoje eles têm que estar saindo de lá com as suas famílias. Meus irmãos, o desafio está aí na nossa frente e nós devemos continuar. Nós devemos continuar nos movendo para a frente e acreditando que a palavra do Senhor vai chegar em cada canto dessa terra. E aí estamos prontos para passar para a segunda parte, onde eu vou contar para vocês um pouquinho do que está acontecendo no Bahrein. Deus abençoe a vida de vocês e mais uma vez muito obrigado pelo suporte, muito obrigado por andarem junto comigo durante todos esses anos e eu espero o dia que eu vou poder estar visitando vocês novamente. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Então, meus irmãos, graças a Deus, hoje nós podemos compartilhar um pouquinho dos frutos desse trabalho que nós estamos fazendo no Bahrein. Como eu disse aos irmãos, nós estamos lá há cerca de 4 anos com uma estratégia de sermos influentes dentro das áreas de influência da sociedade. E eu vou compartilhar com os irmãos aqui algumas fotos e um pouquinho de como foi esse trajeto, tá? Porque aí os irmãos vão ter uma noção, então, mas vai ser rapidinho, prometo que vai ser bem rapidinho, mas você daí poderá ver um pouquinho daquilo que você está fazendo parte no Bahrein. Então nós nos mudamos para o Bahrein no ano de 2017. Durante um ano nós moramos ao redor de uma vila xiita, até o ponto que nós entendemos que era muito mais eficaz se estivéssemos morando dentro do vilarejo. Então nós nos mudamos para dentro de um dos vilarejos e à medida que estávamos morando lá, nós começamos um projeto chamado Lighthouse, que significa o farol. E nesse projeto a ideia era de abrirmos um centro comunitário que atendesse as crianças locais e pudéssemos prover várias atividades e dentro desse processo de promovermos essas atividades, assim pudéssemos compartilhar do Evangelho, dos princípios e valores de Jesus. Então as fotos que vocês estão vendo será do início, quando nós começamos com o nosso primeiro projeto. Nessa foto que os irmãos estão aí vendo, essa foto aí foi quando nós alugamos o nosso primeiro local. Esse local, essas pessoas que estão ao redor, alguns são missionários e alguns são voluntários que estavam nos ajudando no começo do processo. Então, essa aí foi a primeira grande conquista que nós tivemos, que foi de termos um local específico para as atividades que nós estávamos oferecendo dentro, no meio da comunidade. Não foi fácil, foi um pouquinho complicado esse acesso, mas Deus deu muita graça e ali foi onde nós começamos. Esse dia foi o primeiro dia onde nós recebemos a chave e ali nós vamos ter um período de oração, de intercessão, um período de louvor em gratidão àquele local que Deus tinha proporcionado. Então, a partir daí, nós começamos as atividades. Então, como os irmãos estão vendo aí na foto, nós começamos algumas atividades. Uma delas, ao que está a foto na sua direita, é a escola de inglês, onde a sua esquerda foi as aulas de inglês que nós estávamos dando. Então, esse garoto aí da ponta, esse mais clarinho aí, ele é da Jordânia. E um garoto que teve uma experiência com Deus maravilhosa. E o garoto na sua direita, ele é local, ele é bahreini. O nome dele é Ahmed. E o primeiro é o Mohammed. Tá? Então eles tiveram experiências maravilhosas e eles compartilham muito daquilo que Deus fez na vida deles através do projeto. A gente começou com essa estratégia de termos esses dias da beleza, onde as voluntárias iam e atendiam as mulheres locais fazendo as unhas. Esse dia, essa senhora que está sendo atendida aí, que está sendo cuidada aí, ela está com a burca, né? Está aí com
a sua hijab, que é esse pano que eles cobrem o rosto, justamente porque ia tirar foto. Então elas não queriam ser identificadas e também não é permitido que elas tirem foto do seu rosto. E nesse momento ela estava com o rosto coberto, mas através dessa iniciativa nós podemos desenvolver relacionamento com muitas mulheres da comunidade através desse Dia da Beleza nesse primeiro centro. Nós também tínhamos aula de música, como vocês podem ver aí. Esses dois filipinos que estão aí, eles são da Filipinas, o Jao e a Becca. O Jao, à sua direita, é músico e ele estava dando aula de música para as crianças, a Becca dando aula de higienização, porque essa questão é uma questão muito séria, principalmente com essas crianças que passam praticamente o dia na rua. Essa família essas crianças que vocês estão vendo, elas são basicamente de 4 famílias e como é que eu explico? São as crianças da mesma família, mas de 2 mães diferentes, porque o Ali, que é um dos nossos amigos lá, que nós temos compartilhado do amor do Senhor com ele tem 2 esposas e esse tanto de filho aí que os irmãos estão vendo. E aí, depois de cerca de 5 meses que começamos o trabalho no projeto, essas próximas fotos que os irmãos estão vendo são do programa de Natal que nós fizemos lá. Então, uma das estratégias que nós usamos nós entendemos que o Natal não é sobre o Papai Noel, que o Natal não é sobre os biscoitinhos, mas eles entendem, nesse período de Natal, é um momento que a comunidade local está totalmente aberta para poder ouvir histórias de Jesus. E aí nós usamos dessa época para realmente mostrarmos verdadeiramente quem é Jesus. Então, nessa foto que os irmãos estão vendo, aí no projeto, essas mulheres fazendo esses biscoitinhos, decorando os biscoitinhos. Nesse dia nós fizemos um dia anterior com as crianças, com todas as crianças, e no outro dia, no dia 23 de dezembro, nós fizemos junto com as mulheres. Então eram somente as mulheres que estavam presentes. E aí no dia do Natal, nós decidimos celebrar o Natal junto com todo mundo. E nesse dia que os irmãos estão vendo aí, todas as pessoas que estão aí são todas árabes. E compartilhamos do amor de Jesus em árabe para esse pessoal. Claro que não fui eu falando em árabe, ainda não dominei a língua ainda, mas nós tínhamos um tradutor e ali, naquele dia, eles puderam claramente ouvir a mensagem de Jesus, o que foi sensacional. A partir daí, aí é mais uma foto. Essa foto aí que os irmãos podem ver agora é uma das mães daquelas crianças ao qual eu mencionei. E ali nós fizemos um jogo. E nesse jogo, era para as mães poderem participar. Porque uma das coisas que nós percebemos lá é que as mães, elas não têm interação com o resto da comunidade. Então as mulheres só se relacionam com as mulheres, então elas não têm interação com outras famílias. E ali a gente começou a fazer esses jogos para poder termos também interação e assim elas perceberem que nós a amávamos também. E foi algo sensacional. A partir daí, nós atendíamos cerca de 12 crianças nesse projeto. E aí nós fizemos esse Natal. E aí nós fomos desafiados a alugar uma pré-escola, que é essa próxima foto que eu vou estar mostrando para vocês agora. Então nessa próxima foto, lembra que aquela primeira foto nós estávamos com aquele grupo orando, intercedendo, louvando e agradecendo a Deus pelos feitos e os frutos? É a mesma situação. Nós alugamos uma pré-escola e nessa pré-escola nós começamos com o projeto do centro comunitário em uma maior escala e lá nós estamos tendo várias aulas que os irmãos vão ver nas fotos a seguir. Pode passar a foto, por favor? E ali, essa aqui são algumas das crianças que estavam com a gente no primeiro projeto e migraram para esse segundo projeto. Hoje nós temos cerca de 35 crianças que são atendidas pelo projeto, onde elas têm várias aulas, elas têm aula de inglês, elas têm aula de artesanato, elas têm aula de música, elas têm aula de artes marciais, de educação alimentar, então assim, e reforço escolar. Então esses são os projetos que nós rodamos no centro comunitário
E no centro comunitário é onde nós temos esse acesso diário com as crianças e com as famílias daquelas crianças, sendo 90% dessas crianças locais, árabes, e onde Deus tem aberto várias portas. Na próxima foto os irmãos vão ver, pode passar? Na próxima foto são as crianças tendo aula de artes marciais com um dos nossos obreiros que estão lá, que é o Rodrigo, e ele está dando essas aulas. E a foto ao lado é de uma comunidade brasileira no Bahrein que estava procurando um grupo de estudo bíblico porque estavam se sentindo sozinhos, e ali nós começamos uma atividade e uma pequena reunião, e essa reunião foi crescendo, e hoje nós temos um pequeno grupo que se reúne para ouvir e aprender mais da palavra de Deus e também participar dos projetos, já como nós temos muita dificuldade de termos mais voluntários vindo para o Bahrein pela dificuldade, pela realidade que o país apresenta. Então nós estamos trabalhando com esse pessoal, e esse pessoal tem sido de grande ajuda para nós. E tem sido algo maravilhoso. Então o centro comunitário é uma das atividades que o projeto proporciona. A outra atividade, que é a foto a seguir, ela é o abrigo para mulheres. Então na foto aí você pode perceber, nós levamos para a nossa casa as mulheres do abrigo, e nós ali demos para ela um jantar gostoso, um negócio legal, e todas essas mulheres que os irmãos estão vendo na foto, todas elas foram resgatadas em situação de escravidão. Todas elas que vocês estão vendo aí na foto, né? Graças a Deus, todas elas já conseguimos mandar de volta para os seus países, e hoje nós estamos com o abrigo funcionando a todo vapor. Até 30 dias atrás nós tínhamos cerca de 18 mulheres do Quênia. Só que dessas 18 mulheres, graças ao bom Jesus, o caso de todas elas foram resolvidos, e na verdade hoje nós só temos 3 mulheres ao qual nós ainda estamos trabalhando no processo de libertação dessas mulheres. E é interessante porque muitas dessas mulheres vêm para o abrigo sem conhecer Jesus, e quando elas saem do abrigo, elas saem tendo um relacionamento, desfrutando de um relacionamento maravilhoso com Jesus. E nós tivemos um parto no projeto. Então um desses dias, a ambulância estava demorando a vir, você está vendo aí minha esposa com o neném, de repente a mulher começou a sentir as contrações, aquele negócio do parto todo, e ali a Dani fez o parto, graças ao bom Jesus, foi muita graça e misericórdia de Deus. Dani fez o parto, o neném está bem, o nome da neném é Angel, que significa anjo, e a mãe dessa neném, ela louva o Senhor por tudo que aconteceu, pelo aquilo que o abrigo foi na vida dela. Então assim, e como ela pôde ter acesso ao nome de Jesus através do abrigo. Então esse também é um dos projetos que nós desenvolvemos. E aí, essa aí é a foto de um grande amigo meu, Abdala. Ele é um dos que tem 2, 3 esposas, e ali a gente tem a oportunidade de conviver. Uma das melhores estratégias que nós alcançamos, que nós percebemos que é efetivo, é de nos relacionarmos no dia a dia com eles, de irmos ao seu trabalho, de servirmos, de andarmos com ele, e assim nós podemos compartilhar melhor do Evangelho. E para finalizar, nós temos só mais 2 fotos. Essa próxima foto é só a foto da base por fora, para os irmãos terem a noção de como que é o projeto do lado de fora, né? Então a gente tem reformado tudo, tem tentado, orado ao Senhor por recursos para reformarmos o projeto. E esse último slide, que é o novo projeto chamado Hadia. Hadia é uma palavra em árabe que significa o presente. E esse é um projeto ao qual nós vamos estar trabalhando com crianças deficientes no Bahrein. Ou seja, no Bahrein há muito casamento, os casamentos são feitos entre a família. Primos de primeiro grau casando com primos de primeiro grau ou de segundo grau, e devido a essa questão, nós temos um número de crianças deficientes que é enorme. Por ser uma cultura baseada em honra e vergonha, muitas vezes as famílias têm vergonha de expor as suas crianças, não trazem as suas crianças para fora, e assim eles não conseguem desenvolver ou alcançar o seu potencial. Mas estamos desenvolvendo um projeto para começarmos a alcançar essas crianças e ajudarmos essa criança a atingir o seu potencial, a atingir o máximo que elas podem alcançar, e assim também trazer os princípios e valores de Jesus para as casas
dessas crianças, porque esse tipo de projeto é um projeto que vai nos levar à casa de muitos deles. Então esse é um pequeno resumo de tudo aquilo que tem acontecido no Bahrein e estamos aí. Se você quiser ligar, quiser conversar um pouquinho mais, estou à disposição. E mais uma vez, muito obrigado pelo suporte que vocês têm dado por todos esses anos e vocês fazem parte de tudo isso. Que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida, no nome de Jesus. Amém.